Boa noite, meninas. Bora, João. Bota aqui, fecha a porta e vai. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu já ia dar bom dia, né? Acostumada com um bom dia. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver se a iluminação fica boa. Se tudo fica direitinho. Boa noite, meninas. Boa noite. Estão preparando aí Bíblia, caderno, papel, caneta, a paz, a paz. A paz, essa é a live de estudo, não é de devocional. Nosso devocional é de manhã. Que geralmente para devocional a gente tem que separar o melhor horário para Deus, né? E aí umas pessoas funcionam à noite, outras pessoas funcionam de manhã, e aí a gente vai de acordo. Todo mundo aí já botou Bíblia, caderno, caneta? Vamos lá? Vamos tentar aprender hoje. Como, não aprender, né? Eu tô aqui para aprender também. A paz todas vocês. Quem tá entrando aí, ó, já vai, pega o aviãozinho aí, já compartilha, chamando o pessoal para participar. Chama alguém que você acha que precisa participar. Não deixa de enviar o aviãozinho aí. E também agir, né, na live, né? Coraçãozinho, foguinho, para que o Instagram venha entender, né, que a nossa live está sendo um conteúdo legal. Primeiro propósito da live é falar um pouco de como ler, como entender a Bíblia, né, como conseguir entender o que a Bíblia tem a nos dizer, né, quais são os princípios ali para a gente começar a entender a Bíblia, a ler e estudar a Bíblia. Qual a necessidade da gente ler e estudar a Bíblia? Qual o porquê ler e estudar a Bíblia, né? Qual a necessidade disso? A gente precisa entender. E para isso eu escolhi Provérbios 31. Por que Provérbios 31? Também tem um propósito, né? Sabemos aqui que o propósito meu é falar sobre identidade, né? Eu estudo sobre personagens bíblicos, a qual eu comecei a procurar a Bíblia para achar a minha própria identidade. Então, muitas das vezes eu comecei em prol de identidade e hoje eu vejo a necessidade que nós temos de encontrarmos a nossa identidade em Cristo, em saber quem realmente nós somos em Cristo Jesus. Mas a live hoje é em prol disso. Eu não tenho como é que fala? Aquele negocinho de botar o celular, então eu não vou ter como mostrar aqui pra vocês, né? Eu vou falando como é que funciona, como é que eu faço pra fazer os estudos. Vai me dizendo aí se o áudio tá legal, se o áudio tá bom. Vai me contando aí se tá bom, se tem que melhorar alguma coisa, se tá dando pra entender direitinho, se eu tô falando rápido demais, se eu não tô falando rápido demais. Vocês vão me dizendo aí. Enquanto isso, vai compartilhando a live aí, vai chamando o pessoal aí, tá? Então vamos lá, vou dar início. Sabemos primeiramente que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então nada melhor do que conversar com Deus tete a tete, né? Você vai ouvir a palavra de Deus através dele mesmo. Só que para entender a Bíblia, ler a Bíblia, existem alguns princípios. Um dos princípios, que são princípios mesmo, você não deve ler a Bíblia como se ela fosse um livro normal, um livro de história, um livro de estudo, que ela não é assim, né? Ela é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então você tem que saber que ela é a palavra de Deus, a Bíblia ela é escrita por vários autores, né? Em torno de 40 autores, que foram inspirados por Deus, foram homens que escreveram a Bíblia, certamente foram homens, porque são os homens, né, nós humanos, que temos a habilidade de escrever, então é óbvio que Deus usaria o homem para escrever a Bíblia, mas todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo, nós temos que ter ciência disso. Então, antes de fazer a leitura da Bíblia, você tem que convidar o Espírito Santo de Deus para te dar entendimento. Sempre que você pegar a Bíblia para ler, você
tem que chamar o Espírito Santo para fazer a leitura com você, te dando entendimento, discernimento da palavra de Deus. Não tem como ler a Bíblia sem a companhia do Espírito Santo. Por isso, muitos ateus não têm entendimento, não conseguem ter entendimento. Eles são ateus, eles não acreditam em Deus, eles não acreditam no poder do Espírito Santo, eles não acreditam em Espírito Santo, eles não acreditam em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, eles vão ler a Bíblia e vão ter entendimento da Bíblia como um livro qualquer, como um livro de histórias, né? É nesse contexto que os ateus vão para a Bíblia. A Bíblia também não é para ser lida com um propósito assim, eu vou provar que a Bíblia, vamos ver assim, que a Bíblia inferioriza a mulher. Eu já estou indo com um conceito na minha cabeça do que eu quero achar na Bíblia. E é óbvio que eu vou para a Bíblia procurando a evidência daquilo que eu quero provar. Você vai pegar um texto isolado, você vai pegar um texto fora de contexto para provar isso. Então, a gente também não vai para a Bíblia obter as respostas que a gente já autoprogramou dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Não, a gente tem que ir para a Bíblia a fim de buscar na Bíblia palavra de Deus, o que Deus tem para falar para você, o que Deus quer revelar para você. Ponto. Esse é o segundo ponto. Primeiro, eu chamo o Espírito Santo para fazer a leitura da Bíblia comigo. Depois eu vou para a Bíblia não para extrair da Bíblia aquilo que eu acho, aquilo que eu quero que seja verdade. Não, eu vou ir para a Bíblia para extrair da Bíblia aquilo que Deus quer falar comigo. E muitas das vezes a gente vai para a Bíblia para Deus falar conosco e Deus vai trazer para a gente uma palavra de exortação, uma palavra de conserto, algo que a gente não está afim. Porque a Bíblia é um livro para ser lido com o Espírito Santo e é um livro que vai te levar ao confronto. Então, tenho minha Bíblia, chamei o Espírito Santo e agora eu vou para a Bíblia entender o que Deus quer falar comigo. Depois disso, eu vou procurar uma versão. Eu indico para leitura uma versão mais atualizada, como NVT, NVI. São as duas versões que eu mais indico. NVT é a versão que eu gosto, NVT é a versão que eu uso, né? Que é essa minha Bíblia aqui que o pessoal vê aqui e conhece bastante. Existem outras capas, outras versões de NVT. Só que essa daqui é uma Bíblia NVT pura, ela não é de estudo, tá? Eu uso Bíblia de estudo para pesquisa, mas eu gosto de ler Bíblia sem ser de estudo. Por quê? Porque aqui ela não vai ter rodapé, aqui ela não vai ter alguma análise de alguém que já fez para eu me basear em cima daquilo. Que isso também não é legal. Quando você lê uma Bíblia que ela é de estudo e você vai direto ali para o comentário que o escritor fez, você já vai ser influenciado pelo comentário dele. Entende? E isso também não é o chamado de Deus para nossa vida. Ele te chama, ele te fez única, ele te fez única e singular. Então, nós não estamos aqui para ser influenciado por pessoas, nós estamos aqui para ser influenciado por Deus, influenciado por Jesus Cristo. É Ele que deve nos influenciar, é Jesus Cristo. Não estou falando que eu não tenho que levar em conta o comentário que está lá, tenho, mas primeiro eu tenho que vir para a Bíblia e pedir ao Espírito Santo que venha falar comigo através dessa Bíblia. Então, eu escolho uma Bíblia NVT. Vanessa, mas eu não tenho a NVT. Ok, você pode ter uma Bíblia e baixa a versão NVT no seu celular. Um aplicativo com uma versão gratuita no seu celular. Eu sempre indico fazer leitura da Bíblia em mais de uma versão e eu vou falar aqui nessa live o porquê a necessidade de fazer a leitura da Bíblia em mais de uma versão. Se você tiver condições de comprar a Bíblia em mais versões, você compra. Se não tiver, hoje a gente tem aplicativos que dá lá versões diferenciadas para a gente comparar textos. Então, para leitura, eu gosto da NVT. A NVT, ela tem uma tradução mais atualizada, mais do dia de hoje, que fala na mesma linguagem que a gente fala hoje, tá? Ponto. Falei da versão. A necessidade da versão.
eu tenho que chamar o Espírito Santo, eu tenho que ir para a Bíblia a fim de ouvir o que Deus quer falar comigo e não extrair da Bíblia o que eu quero que seja verdade. E eu tenho que escolher, eu tenho que chamar o Espírito Santo, escolher uma versão mais atualizada e ir para a Bíblia. Eu indico também as canetas coloridas. Vanessa, para que as canetas coloridas? Só para deixar bonitinho? Não. As canetas coloridas não é só para deixar a sua Bíblia coloridinha, bonitinha. As canetas coloridas também têm propósito. Quando é uma palavra de atenção, eu tenho que prestar atenção no que está sendo falado aqui. Como vai ser ensinado aqui em Provérbios, né? Não convém aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho. Isso é uma palavra de atenção. A Bíblia não fala que não pode beber, mas ela tem uma palavra de exortação me indicando que eu não posso tomar muito vinho. Então eu pinto de amarelo. É atenção. Amarelo vai dizer atenção. O coral. Vanessa, eu preciso botar nessas mesmas cores? Não. A cor que você tiver aí, você vai dar um significado para sua cor, um propósito para sua cor. O coral eu marco com palavras de exortação, palavras de condenação. Uma palavra que foi exortada a mim, uma palavra de condenação. Exemplo, deixa eu ver aqui. Se beberem, pode ser que se esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Se eu beber além da conta, ao ponto de me embriagar, pode ser que eu preciso de tomar alguma atitude em alguma hora e eu não vou ter sabedoria o suficiente para agir. Então isso é uma palavra de exortação, é uma palavra de condenação. Marco com coral. Verde, esperança. Uma palavra que me dá esperança, né? Fale em favor daqueles que não podem se defender, garanta justiça para os que são aflitos. Isso é esperança, eu preciso falar para aqueles que não, a favor daqueles que não podem se defender. Então isso é uma coisa boa, uma coisa que me traz esperança, sabe? Eles não podem se defender, mas eu posso ser usada em defesa dessa pessoa, então me traz esperança. O azul é quando fala de Deus ou de Jesus Cristo, quando está se referindo. Na verdade, o azul é para Deus. Quando é Deus falando, eu marco o azul. Quando é Jesus Cristo falando, eu marco de rosa. E o lilás eu marco para aquilo que eu preciso fazer na minha vida agora, né? Que nem aqui, né, Provérbios. Ela lhe faz bem e não mal. Eu marco, eu preciso fazer o bem, não o mal. Eu boto aqui, ela lhe faz bem de lilás e não o mal de coral. Porque fazer o mal, condenação. Fazer bem é o que eu preciso fazer, é o que eu preciso aplicar na minha vida. Então o lilás vai ser sempre marcado com algo que eu preciso aplicar na minha vida. Então toda vez que eu abro a minha Bíblia, que eu já li, que eu vi, e toda vez que tiver alguma coisa lilás, vai me chamar a atenção, porque é algo que eu preciso botar em prática. É algo que eu preciso aplicar sobre a minha vida. Se eu ver o coral, é de algo que eu preciso deixar para trás, é algo que eu não preciso cometer, que eu não posso cometer porque é condenação. Quando é azul é Deus falando comigo, quando é rosa é Jesus falando comigo. Entendeu? Aqui está os propósitos das canetas. Não é só para deixar a tua Bíblia coloridinha, o teu livro coloridinho, eles têm propósito. Tudo tem propósito, tudo tem propósito. Assim como Deus nos criou por algum propósito. Qual o propósito a qual Deus nos criou? A ser imagem e semelhança dele, a ser cópias de Jesus Cristo. Esse é o propósito inicial para todo ser humano. Deus criou o ser humano para ser imagem e semelhança dele, ser cópia de Jesus Cristo. Esse é um propósito que a gente tem que fazer até a volta dele. Nós temos e precisamos ser como Jesus Cristo, ser cópias fiéis dele. Então esse é o propósito inicial da criação de Deus, que a gente venha ser imagem e semelhança de Deus. Esse é o seu propósito para a vida. Para qualquer pessoa, o propósito inicial de Deus é esse. Agora, existem os propósitos particulares. O propósito para minha vida, o propósito para sua vida. Como que eu vou buscar? Lilás significa algo que eu preciso colocar em prática, algo que eu preciso botar na minha vida. Como diz aqui, né? Ela lhe faz bem e não mal.
Então eu preciso só fazer o bem. Então eu vou marcar de lilás para me lembrar que o tempo todo eu tenho que fazer o bem. Exemplo, porque nós sabemos que a gente precisa fazer o bem, não o mal, tá? Mas é uma palavra para me chamar a atenção que eu preciso estar aplicando na minha vida, tá? É uma palavra que eu... Ó, que nem aqui, mulher virtuosa, ela faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Então eu vou marcar aqui, é claro que tem um significado aqui fazer suas próprias cobertas. É claro que eu não vou sair agora igual uma louca tentando aprender a costurar, aprendendo a fazer crochê para me fazer minha própria coberta, tá? Provérbios 31, deixa eu botar aqui pra gente aqui, Provérbios 31. Deixa eu fixar o comentário. Pronto, comentário fixado. Provérbios 31. Então, já falei que a gente precisa chamar o Espírito Santo para fazer a leitura da Bíblia com a gente, escolher uma versão atualizada, a qual a gente tem melhor entendimento, ter as nossas canetinhas coloridas com um propósito para cada cor, porque as cores vão falar com a gente também, tá? A gente precisa de gatilhos para acionar o nosso cérebro. Então, as cores vai funcionar assim, como gatilhos para acionar o nosso cérebro. Meu cérebro vai entender que todas as vezes que eu ver a cor amarela na Bíblia, é para me prestar atenção no que ela tá falando. Meu cérebro, a minha mente vai saber que todas as vezes que eu ver a cor azul na Bíblia, é que Deus está falando. Todas as vezes que eu ver a cor rosa na Bíblia, Jesus está falando. Todas as vezes que eu ver a cor coral na minha Bíblia, é uma palavra de condenação, é uma palavra de exortação. Entende como isso funciona como gatilhos emocionais para dentro da nossa mente? A gente está treinando a nossa mente a abrir a Bíblia e começar a entender ela. Então, falamos aqui nesses pontos, né? Versão da Bíblia atualizada, chamar o Espírito Santo para fazer a leitura, não tem como você. E olha que a Bíblia é o único livro que você consegue ler com o autor estando do seu lado. O autor da Bíblia vai estar do seu lado, o Espírito Santo vai estar do seu lado te dando entendimento e discernimento. É claro e óbvio que para isso você tem que acreditar na existência de Deus, na existência do Espírito Santo e em Jesus Cristo, nosso Salvador. Se você não acredita na Trindade Santa, se você não acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como que você vai convocar ele para te dar esse entendimento, se você não acredita na existência dele, tá? Após isso, eu vou fazer... obrigada, Michele, obrigada. Então, após isso, o que eu vou fazer? Abri a minha Bíblia, orei a Deus chamando o Espírito Santo para me dar entendimento, me dar discernimento com a sua palavra, e agora eu vou ler e meditar. Vou ler ela corrida? Não. Eu vou escolher um livro para ler. Provérbios é maravilhoso e eu vou entrar com esse desafio aqui pra gente. A gente vai começar, quem tá no grupo do Telegram e no grupo do WhatsApp, a gente sabe que a gente tem um desafio que começa agora dia 1º, que é com o livro Uma Vida com Propósito. Nós vamos fazer os devocionais, que são 40 dias de devocionais com um capítulo por dia do livro Uma Vida com Propósito, e à noite, durante esses 30 dias, a gente vai ler um provérbio por dia à noite. Tá bom? Eu vou fazer esse desafio com vocês, a gente vai ler um provérbio, porque olha só que magnífico a Bíblia. Provérbios tem 31 capítulos, um capítulo para ser lido por dia, sem contar que... tem o link na biografia, tá? Tem o link na biografia do Telegram, do WhatsApp. O bom de entrar no Telegram é que você vai ter acesso a tudo que já foi postado, aos PDFs dos livros que já estão disponíveis lá, os PDFs dos estudos. Então, se você entrar no Telegram, é melhor porque você já vai ter acesso. Agora, se entrar no WhatsApp hoje, você não vai ter acesso a esse conteúdo, tá? Lembrando que não é um curso onde eu vou cobrar, não, tá? Isso tudo que eu tô fazendo aqui é disponibilizado pelo Espírito Santo, é o que o Pai tá me conduzindo a fazer e me ensinando. Assim como eu tô ajudando vocês estão me ajudando a vencer a procrastinação e eu tô ajudando vocês a começar a entender melhor a Bíblia e assim tendo um relacionamento com Deus, ok? Então, vamos lá. Depois que eu abro a minha Bíblia, que eu leio o meu capítulo,
Que nem aqui, eu escolhi o capítulo 31 de Provérbios, né? Eu já falei aqui porque tem um propósito, eu gosto de falar sobre identidade. Então, escolhi capítulo 31 de Provérbios para falar sobre identidade, porque essa mulher virtuosa tem uma coisa que ela tem, é identidade. Vamos entender aqui. Só que quando eu vou para a Bíblia, eu tenho que fazer, eu escolho o livro que eu vou ler, que eu vou estudar, e eu tenho que fazer perguntas para a Bíblia. Lembra que você vai ler com o autor do lado? Então você vai fazer perguntas para o autor do lado. Que perguntas são essas, Vanessa? A primeira pergunta é: qual o tema central do livro que eu vou estudar, do livro que eu vou ler? Qual o tema central desse livro? Ah, como eu fico sabendo disso, Vanessa? Algumas Bíblias. Eu falo muito rápido, né? Depois eu vou botar lá no grupo, tá? Eu vou fazer um PDFzinho, vou botar no grupo as cores tudinho direitinho. Eu falo muito rápido, meu marido fala isso, que eu falo muito rápido. Tá, a primeira pergunta que eu tenho que fazer: qual o tema central do livro? Como que eu descubro qual o tema central? Numa Bíblia de estudo, ela vem falando qual o tema central. Deixa eu pegar aqui uma Bíblia de estudo. Vamos aqui, a Bíblia do Estudo, livro de Provérbios. A Bíblia de Estudo, ela tem um resumão assim. Claro que essa daqui é bem completona, tem outras que são mais básicas. Deixa eu ver aqui a minha mais antiga aqui, que ela é mais básica. A minha cadeira fica descendo. Aqui, Provérbios. Provérbios, a Bíblia de Estudo, ela vai ter as respostas para as perguntas que você tem aqui. Mas, Vanessa, eu não tenho uma Bíblia de Estudo. Graças a Deus, diferente desses homens, desses teólogos que fizeram esses comentários bíblicos, a gente hoje tem o Google, tá? A internet, ela é muito boa pra gente, mas tem que saber usar a internet. Tem que saber pesquisar a internet. E o YouTuber hoje também ajuda muito isso. Eu sempre indico assim, o que eu faço pra mim, né? Antes de ler o livro a qual eu vou ler da Bíblia, eu vou no YouTube e procuro algum vídeo que me dê o panorama completo do livro, né? Então eu vou lá no YouTube e boto lá panorama completo de Provérbios, e ele vai já me dar o panorama completo de Provérbios. É onde tem e o que se trata o panorama. Ele vai falar para mim qual o tema central do livro, quem escreveu o livro, qual o versículo-chave que nos ajuda a desvendar a mensagem deste livro, o que este livro fala sobre Jesus Cristo, porque a Bíblia fala de Jesus Cristo de Gênesis a Apocalipse. Então, em todos os livros da Bíblia, está sinalizando para Jesus Cristo. Todos eles, tá? Então, a gente tem aí menções de Jesus Cristo de A a Z. De A a Z, porque ele é o alfa. Ele é o início e o fim, tá? Então, a gente vai fazer essa pergunta. O que este livro diz sobre Jesus e o que devo fazer para tirar o máximo de proveito deste livro? Essas são as perguntas que eu tenho que fazer inicialmente, tá? Então, a gente vai ter a resposta aqui. Qual o tema central do livro de Provérbios? O tema central do livro de Provérbios... Em Provérbios, as palavras sábio e sabedoria são usadas pelo menos 125 vezes, pois o objetivo do livro é nos ajudar a adquirir e a colocar em prática a sabedoria de Deus nas decisões e atividades da vida diária. Esse é o tema central do livro. Sabedoria. Ele fala de sabedoria, ele quer nos ensinar a ter sabedoria. E vamos entender que sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Tem pessoas que são robustas de conhecimento.
Tem panorama para todos os livros, tem até panorama completo da Bíblia. Também vou disponibilizar o livro para vocês. Se eu não me engano, o panorama de Provérbios eu já botei. Não botei ainda não. Só botei lá vídeos, né, que é para ensinar ali do que é a Bíblia, do que a Bíblia fala. Mas botei já lá o livro. Tá, pode deixar que eu coloco sim. Depois eu vou botar lá no grupo lá o vídeo de um panorama completo, tá? Um vídeo bem didático de um panorama completo sobre Provérbios, que a gente está em Provérbios. Então, o livro de Provérbios pertence ao que estudiosos chamam de literatura de sabedoria do Antigo Testamento, a qual também inclui Jó e Eclesiastes. Então sabemos que aqui o livro de Provérbios, ele fala de sabedoria, ele quer nos ensinar a sabedoria. E vamos entender aqui que a sabedoria, ela é o princípio de tudo, né? O temor a Deus, a sabedoria é o princípio, é o temor a Deus. Porque a gente pode ter conhecimento, tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Uma frase que eu acho muito legal, que é muito usado para exemplificar isso é: todo mundo sabe que tomate é uma fruta? Né? A gente aprende na escola que tomate é uma fruta, mas é sabedoria saber que essa fruta não é para botar na salada de fruta. Porque alguém pode achar que tomate é uma fruta e adquirir ela numa salada de fruta. Só que ela é uma fruta, mas ela não é para ser usada na salada de fruta. Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra. Eu posso conhecer que tomate é uma fruta. Agora, ter sabedoria de que não é para entrar, que não é para colocar na salada de fruta, é outra coisa. Eu posso ter o conhecimento de um livro, mas eu não tenho sabedoria para aplicar ele na minha vida. Eu posso ter conhecimento da Bíblia, mas não ter sabedoria para fazer a aplicação dela na minha vida. A gente vai ver isso nos ateus. Eles conhecem muito Bíblia, mas eles não possuem sabedoria para aplicar tudo isso na vida deles. E se a gente for olhar para um contexto geral, mundial, a gente vai entender que a gente vive hoje um calendário que ele foi resetado com Cristo na cruz. Foi após a crucificação de Cristo que o nosso calendário foi resetado, exceto Israel. Israel ainda vive no calendário. Enquanto a gente comemora aqui 2000 anos, vamos dizer assim, eles comemoram agora os 6000 anos, porque Israel não resetou o calendário deles por causa de Cristo, porque eles não aceitam Cristo Jesus como Messias. Mas o mundo em si resetou seus calendários. Não sabia que tomate é uma fruta. Então, assim, o mundo resetou seus calendários após a crucificação de Cristo. Então, hoje a gente vive no mundo uma cultura judaica cristã. O que a gente vive hoje é uma cultura judaica cristã, aonde a gente sabe que adultério é pecado, que adultério é errado. Claro que a gente tem um sinalizadorzinho dentro da gente, porque o nosso Criador já colocou isso, mas só passa a ser pecado quando lê a Bíblia, porque em outro lugar não há essa informação, é na Bíblia. Então, muitas coisas que a gente aplica na nossa vida, você sendo cristão ou não, é baseado na Bíblia. Tá? Pesquisa no Google é falando com o Google. Você tem que ser simples com o Google. Google, o que quer dizer isso, isso e isso? Google, o que quer dizer essa palavra no original hebraico? É ser direto com o Google. Google não tem, mas aí você vai lá nos sites. Você não vai em um site, toda vez o mesmo site, não. Você vai pesquisar em vários sites, você vai pesquisar. É igual comentários bíblicos. Por que eu tenho um monte de comentário bíblico? Porque eu não posso ter como meu influenciador um escritor do comentário bíblico. Eu tenho que fazer toda uma pesquisa para me chegar à minha própria conclusão. E a gente vai entender isso o quê? Por que Deus me chamou para isso? Porque na minha vida, já falei aqui, eu não fui criada nem por pai e nem por mãe, né? Eu fui criada por outra família. Só que meu pai morava numa rua, minha mãe em outra rua e eu morava no meio dessas duas ruas. Na vida com a minha família que me criou, eles contavam uma história para mim.
né? Eles falavam que a minha mãe não me quis, nem meu pai me quis e me deram para ele. Quando eu ia para a família do meu pai, eles falavam que a minha mãe não deixou eu ficar com meu pai. Quando eu ia para minha mãe falava que meu pai não me queria. Então eu tinha 3 versões da minha vida. Eu tinha 3 versões da minha história. Por isso a minha busca por identidade. Porque por eu ouvir 3 versões diferentes da minha história, eu não tinha uma identidade concluída. Eu não tinha uma identidade. Você vê como o seu passado, as coisas que você vem passando na sua vida tem a ver com o seu propósito? O seu propósito de vida vai estar entrelaçado naquilo que mais te feriu, vai estar entrelaçado naquilo que você mais lutou para superar. Aí vai estar entrelaçado o seu propósito de vida. Por isso a minha busca por identidade, por isso eu comecei a estudar a Bíblia procurando personagens bíblicos, porque eu sou obcecada por identidade. E o que acontece? Eu ouvindo a família do meu pai, eu ouvindo a família que me criou, eu ouvindo a família da minha mãe, eu juntava, porque é como se fosse um MasterChef. Ele sabe fazer uma macarronada maravilhosa. Ele vai te ensinar essa macarronada, mas ele vai guardar um segredinho. Aí tem outra pessoa que sabe fazer a mesma macarronada, e quando ela te ensinar, ela também vai guardar um segredinho. Mas muitas das vezes o segredo que esse aqui vai guardar não é o segredo que esse vai guardar. Então você tem que começar a ligar assim, ué, fulano não falou sobre isso, mas fulano falou. Então você vai juntando essas coisas que as pessoas vão falando e você vai chegando à verdade. É um quebra-cabeça, você tem que buscar a verdade, você tem que buscar a verdade, custe o que custar, você tem que cavar, você tem que ir profundo. Por isso que existe, a gente fala assim, a gente tem que buscar a Deus a uma profundidade maior. E aí vai depender de como você vai buscar. Você quer ver aqui, ó? Vamos começar a ler Provérbios. Provérbios 31 vai começar assim. Ditados do rei Lemuel. Primeira pergunta que você vai fazer. Uma dessas perguntas já foi respondida lá no começo, né? Que a gente tem que saber quem foi o autor do livro de Provérbios. Quando a gente faz essa pesquisa de quem foi o autor do livro de Provérbios, a gente vai entender que nem todo o livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Existem alguns provérbios que não foi escrito pelo rei Salomão, tá bom? Então a gente já sabe que tem mais de um escritor. Então aqui já começa assim, né? A epígrafe desse capítulo começa com ditados do rei Lemuel, né? Ditados do rei Lemuel. Então a primeira pergunta que você vai fazer é: quem é o rei Lemuel? É a primeira pergunta que eu vou fazer. Quem é o rei Lemuel? Mal começo a ler e eu já tenho uma pergunta. Peraí, quem é o rei Lemuel? Eu já li a Bíblia toda e a Bíblia toda não fala de rei Lemuel. Eu não ouvi falar em momento nenhum do rei Lemuel. O rei Lemuel só é citado em Provérbios 31. Quem é o rei Lemuel? E aí eu começo agora a minha pesquisa de quem é o rei Lemuel. E aí onde eu vou fazer essa minha pesquisa? Eu vou fazer a minha pesquisa em comentários bíblicos, eu vou fazer a minha pesquisa em traduções bíblicas diferentes, eu vou fazer a minha pesquisa no YouTube, no Google. Eu tenho infinitas ferramentas para fazer essa pesquisa. Mas vamos lá no primeiro versículo de Provérbios. O ditados dos reis Lemuel contém esta mensagem que sua mãe lhe ensinou. Então vamos saber aqui que vai se falar de um ensinamento de uma mãe para um filho. Ou seja, o que ele vai falar aqui foi o que a mãe dele falou para ele. Então vamos saber agora que é baseado na mente de uma mulher. Foi uma mulher que falou, é isso mesmo, é uma mulher que fala sobre a mulher virtuosa, com uma palavra de exortação para o seu filho. Ela fala sobre uma mulher virtuosa exortando o seu filho. E aí, fazendo essa pesquisa de quem é o rei Lemuel, você vai começar a ver contradições. Então, não é, tá? De rei Massá. Vou chegar aí agora.
Ser um segundo nome dado ao próprio Salomão. Isso aí, eu concordo com essa pesquisa. É o segundo nome dado ao rei Salomão. Mas é o segundo nome o quê? É um apelido carinhoso da mãe dele. Vamos entrar agora nesse entendimento. Por que eu não concordo que seja o rei de Massá? Tá? Porque vamos lá agora na traduções das Bíblias, traduções diferentes. Na Almeida Revista e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida, palavra rei Lamuel, a profecia que ensinou sua mãe. Palavra rei Lamuel. Somente na Almeida Revista e Atualizada que vão acrescentar a palavra Massá. Só na Almeida Revista e Atualizada vão acrescentar a palavra Massá. Na NVT e na NVI também não existe a palavra Massá. Vai estar assim: os ditados de rei Lemuel contêm esta mensagem que sua mãe lhe ensinou. Na NVI vai estar escrito ditados do rei Lemuel, uma exortação de que sua mãe lhe fez. Você vê como tem a traduções diferentes? Nas traduções diferentes eu vou entender que as traduções mais antigas, que é Almeida Revista e Fiel, Almeida Revista Corrigida, não existe a palavra Massá. Tá? Não existe essa palavra Massá. Foi acrescentada a palavra Massá na tradução da Almeida Revista e Atualizada, que a Almeida Revista e Atualizada vai falar assim: palavra do rei Lemuel de Massá. Então aí já começou uma pulga atrás da minha orelha. O que significa Massá? Porque eu conheço o que significa Massá, você conhece? Não. Então precisamos agora pesquisar o que significa Massá. Tradução, versão, dá na mesma, tá? Versão e tradução quer dizer a mesma coisa. Versão Almeida Revista e Corrigida, tradução Almeida Revista e Corrigida. E tem também a questão de ser traduzida para o português, né? Traduzida para o hebraico, para o inglês, traduzida para o hebraico. E a gente vai saber que a nossa tradução é para o português. Só que tem a tradução da Almeida e Corrigida e tem a tradução da Almeida Corrigida e Atualizada, tá? Então, são traduções com versões diferentes. Ok? Vamos começar a entender que a Bíblia, ela originalmente, ela é escrita em hebraico, aramaico e grego. São as línguas que foram escritas a Bíblia. Então, eu vou começar a fazer a pesquisa. Provérbios a gente sabe que está no livro do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, eu vou fazer a pesquisa da palavra Massá em hebraico. Vamos entender aqui que o hebraico original, a palavra no hebraico original, palavra por Deus ou pertencente a Deus, ou palavra de Lemuel. É assim que está no original hebraico, tá? No original hebraico está escrito palavra por Deus ou pertencente a Deus. Por quê? Porque Lemuel significa pertencente a Deus, tá? Quer dizer pertencente a Deus. Por quê? Porque todo nome ele tem um significado. Como Daniel tem um significado. Daniel significa o quê? Deus é meu juiz. Então, muitas das vezes você pode encontrar o nome Daniel, mas tem lá encontrar Deus é meu juiz. Porque o nome Daniel vai ter significado que é Deus o meu juiz, como Natan. Natan é ele deu. Então, no caso aqui, Lemuel tem um significado no original hebraico. Qual é o significado? Palavra ou pertencente a Deus, né? Palavra pertencente a Deus. Palavra de Lemuel. Então, vamos entender que Lemuel significa pertencente a Deus, tá? Que faz todo sentido e eu vou chegar aqui agora. Ler diferente, então por isso a gente precisa ler diferente versões, né? Diferentes versões e anotar o que a gente encontra diferente. Eu li aqui 5 versões e somente uma me deu a palavra Massá, que foi a Almeida Revista e Atualizada. As demais versões não me deu a palavra Massá. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos entender o porquê da palavra Massá. No comentário bíblico de Champlin,
E ele foi muito feliz, e é o que eu concordo aqui, tá? Eu já pesquisei e eu cheguei à conclusão que Lemuel é mais um nome dado a Samuel. A Samuel não, perdão, a Salomão. Só que é um nome o quê? Ele não é um nome próprio. Ele é um apelido, uma forma carinhosa de uma mãe chamar um filho. Lemuel, pertencente a Deus. Né? Isso quer falar assim, filho meu, filho que Deus me deu. E isso faz muito sentido quando a gente conhece a vida de Davi e Betseba. A gente conhece a vida de Davi e Betseba. A gente sabe que o primeiro filho dele foi morreu, né? Deus permitiu que o filho dele morresse porque era fruto de um pecado. Mas aí Deus os abençoou depois do arrependimento com outro filho, e esse outro filho é Salomão. Então, num comentário bíblico de Champlin, vai dizer assim: alguns estudiosos querem dar interpretação geográfica para a palavra Massá como lugar da Arábia. Mas Massá, no original hebraico, significa fardo, carga, sentença ou oráculo, tá? O significado original da palavra Massá no hebraico quer dizer fardo, carga, sentença ou oráculo, tá? Então, vamos lá. No dicionário Strong, coloca Lemuel como pertencente por Deus, pertence por Deus. Então, nota nome simbólico para Salomão. No dicionário Strong, a palavra Massá, quer dizer, a palavra Lemuel também significa por Deus, tá? E nota-se simbólico o nome, né? Lá no Strong ainda tá, entre parênteses, nome simbólico para Salomão, indicando assim que fosse um apelido de Salomão, tá? Mais uma vez, dando base aqui para ser uma forma carinhosa onde a mãe de Salomão chama ele. Na Septuaginta, também, a Septuaginta, ela também defende Lemuel como por Deus, não como nome próprio, e Massá como oráculo. Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento hebraico, né? A Septuaginta é quem traduziu ali o Antigo Testamento do original hebraico para o grego, tá? Então, foi no Septuaginta, ele também defende Lemuel como por Deus, e não como um nome próprio, ou seja, também defende como se fosse um apelido de Salomão. E Massá por oráculo. Também defende Massá por oráculo e não uma região geográfica. Já na Vulgata, que é a tradução latina dos textos bíblicos com base no grego, hebraico e aramaico, na Vulgata está Rei Lemuel como nome próprio. A Vulgata já reconhece Lemuel como nome próprio. E aí a gente começa a entender o porquê que no português da gente tá como Rei Lemuel como fosse nome próprio, tá? Porque todo nome existe uma tradução. E na Vulgata traduziu como nome próprio, como Yeshua. Yeshua quer dizer salvação. Sabemos que Yeshua é outro nome dado a Jesus. É o nome de Jesus no original hebraico. E que significa salvação. Yeshua, salvação, salvador. E teólogos reformados, e aqui eu já separei alguns nomes de teólogos reformados, que eles também corroboram com essa versão de que defende que o nome Lemuel seja um apelido dado ao rei Salomão. Que é James Kaufman, defende que Lemuel era Salomão e que Lemuel era um apelido que Betseba deu para seu filho Salomão, um modo carinhoso de uma mãe para com seu filho. É o que eu defendo também, tá? Para mim, Lemuel é Salomão. Tá todo mundo entendendo até aqui, gente? Reage aí com um coraçãozinho, com alguma coisa para eu entender que eu sei que eu falo errado, pedem para me dar uma... Ellicott, Thomas Coken, eu não sei falar o nome desses caras, muito legal, tá? Então, assim... Ellicott, Thomas Coken, John Trapp e o Wesley, que é um dos que eu mais gosto, né? O John Wesley, e pra mim aqui eu fecho que Rei Lemuel é mesmo Salomão. Wesley diz assim: Lemuel é Salomão pelo consentimento geral de escritores judeus cristãos, ou seja, Jasmine, o quê? Os nomes de
teólogos conhecidos, nomeados, tá? Perdão, é porque eu não sei falar o nome deles direito, né? Então, saiu isso aí. É James Kaufman. Então, o Wesley, ele defende que Lemuel é o rei Salomão pelo consentimento geral de escritores judeus cristãos. Esse nome significa alguém de Deus, pertencente a Deus. Salomão é alguém dado por Deus a Davi e Betseba como garantia de sua reconciliação. E Betseba lhe deu esse nome para lembrá-lo de suas grandes obrigações para com Deus e da justiça de se dedicar ao serviço de Deus. John Wesley, aqui certamente ele está falando de um conhecimento baseado na Talmud. Tá? O que é Talmud? É um livro que os judeus possuem, que judeus cristãos e judeus não cristãos possuem, onde tem históricos, né, que diz muito. Eu não conheço o Antônio Gilberto. E que diz muito ali sobre os conhecimentos ali dos judeus. Então, John Wesley defende aqui que Lemuel é o rei Salomão baseado na Talmud, baseado no conhecimento da Talmud. Ah, mas espera aí, Vanessa, a gente precisa conhecer a Talmud também e precisamos conhecer os contextos históricos judaicos. A gente precisa conhecer os costumes judaicos, porque a Bíblia no Antigo Testamento foi escrito para esse povo. Foi escrito para esse povo, então ela vai falar na linguagem desse povo. A Talmud está escrito que o fardo, na Talmud, né, em vez de estar escrito do jeito que a gente leu aqui, em vez de estar escrito aqui, ditados de rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez, na Talmud está escrito assim: o fardo com que sua mãe o corrigiu, então a palavra massá se traduz fardo, peso, sentença. Então o significado da palavra massá aqui quer dizer fardo. O link tá na biografia. Na biografia aí do Instagram tá o link do grupo, tá? Agora eu não tenho como colocar ninguém no grupo. Não tem como eu sair da live. Então, assim, vamos entender que o significado de Lemuel é dado por Deus. E o significado de massá é fardo, sentença, peso. É uma exortação. Se é uma exortação, é uma sentença. Né? A mãe tá. E isso para mim faz completamente sentido no decorrer da exortação que está acontecendo aqui. Porque a gente conhece a vida do rei Salomão, como é que foi. Então isso indica que quando sua mãe viu Salomão enganjado em beber demais, e Salomão vai dizer. Ele confere isso, né? Que a gente vai ver que Provérbios 31 começa com uma exortação sobre a bebida. E Salomão fala isso em Eclesiastes. Ele fala que ele procurou no vinho, ele procurou nas obras da carne a felicidade. Ele procurou, porque Salomão tinha tanta sabedoria para resolver o problema dos outros, tanta sabedoria em tantas as coisas, mas ele não soube lidar sobre a própria vida com tanta sabedoria. A gente vai saber também que o rei Salomão, ele se deleitou com muitas mulheres, incontáveis as mulheres que Salomão obteve. Então vamos entender aqui que essa exortação dessa mãe para esse filho pode ser sim para Salomão. E aí, como que eu vou defender a ideia de um rei, Lemuel de Massá, um rei que a Bíblia nem fala? Não faz sentido. Se a Bíblia não fala desse rei Lemuel em nenhum outro lugar, por que agora haveria um Provérbios falando da vida desse rei, a qual a gente nem conheceu? Que se trata de uma exortação dessa mãe. Então, eu fico com a questão. Entende por que precisa ser feito a pesquisa? A gente precisa cavucar, porque aí começa a fazer sentido que é uma exortação de uma mãe para um filho, né? A gente entende que quando a gente vê os nossos filhos indo para um mau caminho, você vai exortar. Por mais que teu filho não ouça a sua exortação, você vai exortar. Então vamos começar aqui a leitura de Provérbios 31, que vai dizer assim: a gente entende que é uma exortação, então isso já muda a nossa forma de ler. Né? A gente já muda a forma de ver o texto, a gente já muda tudo.
A gente muda, a gente vê que é uma exortação trazendo esse filho para a luz da sabedoria, porque ele estava é um rei exausto, ele lidou tanto com a sabedoria na vida das pessoas ali, que ele não estava sabendo lidar com a sabedoria com ele mesmo. Ele pegava mulher, talvez ele estava atrás dessa mulher virtuosa e não conseguiu encontrar essa mulher virtuosa, a mulher perfeita, né? Porque vamos entender aqui que a mulher virtuosa é uma mulher perfeita. Quem achará essa mulher perfeita? A gente precisa ter todas as virtudes da mulher. Isso é o contexto, Iana, isso mesmo, isso é o contexto. A gente sabe que no contexto de Provérbios 31 é uma palavra de exortação de uma mãe para com o filho, de exortação para com a mãe. Quem exorta é por quê? Porque o filho não está caminhando no lugar certo, no lugar correto, né? Então ela começa a exortar. Então vai começar assim: meu filho, filho do meu ventre. Olha isso. Aqui ela já está falando: meu filho, filho do meu ventre, filho dado por Deus. Meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos. É um filho de votos com Deus. É um filho de quê? De reconciliação com Deus. É um filho de arrependimento. É um filho de uma aliança com Deus. Porque em outrora, Betseba tinha passado a ser amante de rei Davi. Vamos saber que rei Davi cometeu adultério. Ele pegou a mulher de Urias, se deitou com a mulher de Urias e depois matou Urias para ficar com Betseba. Então vamos entender aqui que o contexto desse rei já é assim. Então ela começa: meu filho, filho de meu ventre, filho de meus votos. Ou seja, o filho que foi concebido durante aquela traição, durante aquele pecado, ele morreu. Ele morreu. Betseba teve que sentir a dor da perda por causa do pecado dela e do rei Davi. Eles sentiram a dor da perda de um filho. Mas após essa dor, ela não ficou amargurada, se lamentando com a dor de um filho. Ela se prostrou diante de um Deus, se arrependeu de seus pecados e fez agora uma aliança com Deus. E de acordo com esse arrependimento, de acordo com essa aliança, Deus presenteia Davi e Betseba com um novo filho. Que novo filho é esse? Lemuel, Salomão, dado por Deus, pertencente a Deus. Isso aí, isso é exegese. Estou extraindo do texto. Exegese é você extrair do texto aquilo que ele tem a nos dizer. Então estou sim. Não desperdice sua força com mulheres, nem sua vida com aquelas que destrói reis. Sabemos que rei Salomão desperdiçou a vida dele com muitas mulheres. Mulheres que ele trouxe para o palácio dele adorando outros deuses. E pior, ele permitiu que essas mulheres trouxessem para o povo de Deus costumes pagãos. Então, tá vendo aqui como essa exortação encaixa perfeitamente com a vida de rei Salomão? Ela tá exortando o seu filho que está desperdiçando sua força com mulheres, nem sua vida com aquelas que destrói reis, porque a gente sabe que Salomão casou com mulheres que levaram ele, no fundo, porque elas trouxeram costumes pagãos para dentro do povo de Deus e ele, consequentemente, começa a fazer o quê? Se a gente for estudar a vida do rei Salomão, a gente vai saber como é que termina rei Salomão. Não convém os reis, ó Lemuel. Olha, não convém, filho do meu ventre, filho de Deus. Não convém, filho de Deus, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Ela tá botando aqui: Lemuel, você tem toda a sabedoria. Como que você pode estar desperdiçando a sua sabedoria desse jeito, se embriagando? Se beberem, pode ser que esqueçam da lei e deixem de fazer a justiça aos oprimidos. Por que ela faz isso aqui? Se beberem, pode ser que esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Sabemos aqui que uma história bem conhecida do rei Salomão é o quê? Quando aquelas duas mulheres vão de encontro ao rei Salomão, contando que elas tiveram um filho, e ali ao dormir, uma delas rola e deita sobre o filho e mata aquele filho, e ela ali na calada da noite, ela troca o filho morto pelo filho vivo da companheira, e elas vão ali até o rei e começam a falar pro rei: não, o filho
filho vivo é meu, o filho morto é dela, o filho vivo é meu, o filho morto é dela. E Salomão, com toda a sabedoria dada por Deus, ele faz o quê? Traz a espada. Corta essa criança ao meio e dá metade para uma, metade da outra. E uma mãe grita, não, deixa o menino vivo, dê para ela. Ali, Salomão usou com sabedoria, porque ele estava sóbrio. Ele tinha sabedoria, mas para você fazer o uso da sua sabedoria, você precisa andar sóbrio. Então não convém aqui que um rei, que um líder se embriague. E vamos saber que Salomão se embriagava. Sim, pode botar lá no grupo, tá? Para mim. Vamos saber aqui que Salomão, ele se embriagava. Ele fala isso em Eclesiastes, se eu não me engano, em Eclesiastes 2. Em Eclesiastes 2, eu não lembro o versículo de Eclesiastes, não sei se eu anotei aqui. Acho que eu não anotei não, mas em Eclesiastes 2 ele fala que procurou nos vinhos e nas obras da carne a felicidade. Ele procurou porque ele queria achar um propósito de vida, sabe? Ele estava ali vivendo angustiado, então ele procurou. O álcool é para os que estão morrendo. O vinho para os que estão amargurados. Ou seja, Salomão, tu tá morrendo? Tu tá amargurado? Tá procurando vinho por quê, meu filho? Não faz isso. Lembra que é uma mãe exortando o filho. É uma mãe exortando o filho. Então a gente tem que ler nesse contexto. Que bebam para se esquecer de sua pobreza e não se lembra das suas dificuldades. Fale em favor daqueles que não podem se defender, garanta sua justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor aos pobres e desamparados e providencie que recebam justiça. Ela está falando aqui, Salomão, se você tem um outro problema para ser resolvido e que precisa de tua sabedoria, como que tu vai resolver esse problema se você está alcoolizado, se você está sob o poder do vinho? Então não beba. Então vamos entender aqui que faz sentido, essa palavra se encaixa na vida do rei Salomão. Então mais uma vez eu tenho aqui base para defender que esse Lemuel é o rei Salomão, porque ele vivia com muitas mulheres e ele se embriagava com vinho, porque eu tenho que defender aquilo que a Bíblia mesmo me fala. Em Eclesiastes me mostra que Salomão foi um homem mulherengo e que ele procurou prazer no álcool, na bebida. Então a Bíblia para mim está confirmando que esse homem aqui é o rei Salomão. Mas a Bíblia não me diz que existe um rei Lemuel de Massá. Não me diz. E vamos saber que a Bíblia aqui está no original hebraico. O original hebraico, massá, quer dizer fardo, peso. Tá? Então ela está jogando um fardo sobre, porque com uma exortação você traz fardo. Ainda que ele esteja em outro momento, eu creio que ela não falou isso quando ele estava ainda embriagado, ela falou depois, né? Então ele vai ter o peso na sua consciência, vai ter esse fardo e assim poder caminhar num caminho diferente. E aqui no 10 ela começa a falar sobre a mulher virtuosa. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis, ou seja, Salomão, não adianta você toda hora ficar pegando uma mulher diferente para casar que você não vai encontrar essa mulher virtuosa. Mesmo porque você, embriagado, você não vai mesmo conseguir uma mulher virtuosa. Ela está falando aqui, o marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Como que Salomão tinha confiança numa mulher se ele não tinha nenhuma esposa? Ele não tinha uma só, ele tinha várias. Então é difícil. Mesmo porque, Salomão, você já pode até ter encontrado a mulher virtuosa, mas você também não está sendo um homem virtuoso ao lado dela para reconhecer as virtudes que essa mulher possui. Porque vamos entender aqui, né? Tem uma frase muito dita, que eu não sei quem falou, que vai dizer assim, por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Então, se ele não era esse grande homem, como que ele encontraria no meio desse harém dele uma grande mulher? Ele nem tinha tempo para dar tanta atenção para todas essas mulheres. E vamos ver Eclesiastes que Salomão até encontrou essa mulher.
mas não deve ter vivido a plenitude do relacionamento com ela, porque ele não viveu só para ela. Ele teve que dividir o amor dele, a atenção dele com muitas outras mulheres. Então vamos entender aqui. Mais uma pesquisa que vai fazer todo sentido pra gente no original hebraico. A palavra mulher e a palavra virtuosa. Quando a gente vai procurar no original hebraico o sentido da palavra virtuosa. No original hebraico, a palavra virtuosa vai dizer shahil, né? Haila. Eu não sei falar hebraico não, tá? Mas essa palavra vai significar soldada, né? Halá. É o significado da palavra virtuosa. O original da palavra virtuosa no original hebraico vai ser halá, que vai dizer soldada, mulher guerreira, força, poder, eficiência, riqueza, habilidade, exército. Vou ficar aqui com a mulher guerreira. Quantas de nós não somos guerreiras no dia a dia? Quantas de nós não enfrentamos batalhas para chegar até aqui? Então você vai começar fazendo uma busca mais profunda e vai começar a perceber o quanto de virtude dessa mulher virtuosa você já carrega. Você já carrega essas virtudes, essas características de uma mulher virtuosa em você, mas você não as reconhece. Quando a gente não reconhece a nossa identidade, a gente acredita em qualquer ladainha que é contada ao nosso ouvido. Por Eva não reconhecer a identidade dela, a qual ela já era, semelhança de Deus, ela ouviu a serpente a comer um fruto para ser parecida com Deus, mas ela já carregava essa característica. Mas por Eva não conhecer a sua identidade, ela permitiu ser enganada pela serpente. Porque muitas das vezes a gente é enganada por aquilo que a gente procura e muitas das vezes a gente já obtém. Isso dentro da gente a gente só não conhece. Então vamos saber aqui que virtuosa quer dizer guerreira, força, poder, eficiência. Você é uma mulher guerreira, você é uma mulher poderosa, você é uma mulher eficiente. A mulher virtuosa, ela é uma mulher forte, uma mulher poderosa. Ela enfrenta os seus desafios, ela tem caráter, ela tem princípios fortemente estabelecidos em seu interior. A mulher virtuosa... Pode, meu esposo também tá lá no grupo. A mulher virtuosa, ela é certa do que tem, né? Ela defende os seus princípios. A mulher virtuosa, ela tem princípios, ela tem valores, a qual ela não, como é que eu falo? Ela não troca por nada. Ela defende princípios e valores a qual ela não vai trocar. E no contexto cultural de Israel, a gente tem que saber que Israel é uma nação de exército. Homens e mulheres são alistados no exército. Tanto homens quanto mulheres têm a obrigatoriedade de ser do exército de Israel, porque eles são um povo militante, são um povo que vive em guerra. Então mulheres e homens estão à frente de batalha. Mulheres e homens estão à frente de batalha. Mas vamos saber aqui que ela é um soldado. Essa mulher virtuosa é um soldado, é uma mulher guerreira. Um soldado, ele fica à frente de batalha. Na linha de frente, qual é a missão desse soldado na linha de frente? Vamos entender que você ser uma mulher guerreira não abre mão de você ser submissa, tá? Ser guerreira é uma coisa, ser soldado é uma coisa e ser submissa também, mesmo porque a gente vai entender aqui que um soldado, ele tem uma submissão. Soldado, ele tem alguém com patente acima dele. Soldado segue ordem. Tá? Mas vamos saber que soldado é o que está à linha de frente, soldado é o que recebe os primeiros ataques do inimigo, e agora eu trago isso para um contexto espiritual, tá? Sabemos que nós mulheres somos as mais atacadas pelo inimigo, porque isso foi decretado lá no Éden, quando Deus falou para a serpente: a mulher será sua inimiga, dela nascerá a serpente, a semente que esmagará a cabeça da serpente.
É da mulher que nasce a semente. Sabemos que essa semente é Jesus Cristo, mas sabemos também que quando a gente cria um filho nos caminhos do Senhor, seguindo seus princípios e valores, isso também se torna um calo na cabeça da serpente. Então vamos entender que a mulher, o soldado, ele também carrega o escudo. A mulher, ela é a proteção do seu lar, ela é a proteção dos seus filhos, porque ela guia os seus filhos no caminho, ela guia os seus filhos. A mulher tá sempre de joelho orando por sua família. A mulher que carrega o escudo da proteção, porque eu tô levando isso para um contexto espiritual. A gente conhece o contexto histórico de Israel, onde é um povo militante, é um povo de exército, e a gente trazendo isso de uma forma espiritual, a mulher carrega o escudo. É a mulher que está de joelho sempre orando por sua família. É a mulher que está com o escudo ali preparado, defendendo a sua família sobre as setas do maligno, porque o homem ele não tem esse discernimento espiritual. Alguns têm, mas é bem difícil, porque a gente vai saber num contexto de estudo que o homem é mais difícil de amadurecer. A mulher não, a mulher ela amadurece mais rápido. E outro poder do soldado é desarmar o inimigo. Somos nós, com nossos joelhos, com a nossa língua afiada, com a espada, que é a palavra de Deus, que desarmamos o inimigo. Somos nós que levantamos e falamos assim, na minha família não, Satanás. Na vida do meu filho não, na vida da minha filha não. No meu casamento tu não tem poder, Satanás. É a mulher que carrega esse poder de desarmar o inimigo quando ele tenta atacar a nossa família. A mulher, ela precisa ser como Débora. A mulher, ela precisa ser como Jael. Jael não estava na batalha como Débora. Débora estava lá na batalha. Jael estava em casa, cuidando da casa, mas ela também não estava de guarda baixa. Jael soube usar de sua sabedoria como uma mulher virtuosa. Ela preparou um leite quentinho para o seu inimigo. E quando ele dormiu, matou ele com uma estaca na cabeça. Porque uma mulher, ela tem que estar sempre preparada para a guerra. Ela pode ser dona de casa, ela pode ser empreendedora, ela pode ter o seu próprio negócio, mas as batalhas dentro de casa, a mulher tem que estar preparada como Jael. A mulher, ela pode ir para frente da batalha como Débora foi, mas a mulher também pode estar dentro de casa e preparada para a batalha, preparada para desarmar o inimigo. Nós somos chamadas a ser Débora, nós somos chamadas a ser Jael. Preparar o leitinho quentinho pro inimigo, esperar ele dormir e depois, estaca na cabeça, porque a mulher tem força, a mulher tem garra, a mulher tem poder. Então, vamos entender aqui que o significado no original hebraico da palavra virtuosa quer dizer poder, força, mulher guerreira, eficiência, riqueza, habilidade, exército. Esse é a palavra. Já a segunda palavra para designar mulher, porque aqui tá mulher, né? Mulher virtuosa. Sabemos aqui o significado da palavra virtuosa no hebraico. Agora o significado da palavra mulher, tá? Palavra mulher lá no começo em Gênesis é dado como Havá. Havá quer dizer Eva, é o nome de Eva. Mas aqui para mulher virtuosa não é a palavra Havá no original hebraico, mas sim a palavra Isha. Eu não sei falar muito bem, tá? Aí no meu Instagram tem história sobre Jael. A palavra Isha quer dizer fogo. Significa algo que gera, que produz. A mulher possui fogo. Eu não tô falando só do fogo no segundo sentido não, tá? Mas eu tô falando que a mulher, ela possui fogo. A mulher, ela é fervorosa. Ela tá sempre gerando, ela tá sempre criando, ela tá sempre produzindo. Porque a mulher, ela é assim, a mente dela não para. Ao mesmo tempo que ela tá falando no telefone, ela tá mexendo uma panela, ela tá ninando um filho, a mulher não para, então a mulher é fogo, ela tá sempre produzindo, ela tá sempre gerando, tá? Então, a segunda palavra designada para mulher no original hebraico é Isha, que quer significar fogo, algo que gera, que produz. A segunda expressão da palavra Isha é Enesh.
honest, eu não sei produzir, tá, gente? Eu posso estar produzindo errado. Que vai dizer fragilizada, sensibilidade, delicadeza. Olha como é que é a mulher. Ela é fogo, mas ela também é delicada. Ela é fogo, mas ela também é sensibilidade. Ela é fogo, mas ela também é delicadeza. Assim somos nós, mulheres. Nós somos fortes e delicadas. Nós somos fogo, mas somos fragilizadas. Nós somos fogo, mas temos sensibilidade. E nessa parte aqui, eu vou pegar só a palavra sensibilidade, que vai dizer sentir. Nós temos a sensibilidade em sentir. A gente sempre sente, a gente tem sempre os sentidos aguçados. A gente sempre tem um pressentimento e fala para aquele filho: meu filho, não sai de casa hoje não. A gente tem sempre uma palavra pro marido para falar assim: marido, ó, hoje eu não tô sentindo firmeza. Ou a gente sempre faz diagnóstico para alguém. A mulher é muitas das vezes bem assertivas nos seus julgamentos, né? Geralmente a gente olha para alguém, a gente faz o julgamento e a maioria das vezes nós somos assertivas, porque as mulheres, ela possui uma sensibilidade. Ela é fogo, mas ela é delicada. Ela é uma mulher guerreira, mas ela é delicada. Ela é frágil. Então isso nós somos as mulheres. Você vê como só na palavrinha mulher virtuosa, quanta coisa a gente já consegue extrair dessa palavra? A mulher, ela foi chamada para o domínio também, mas isso não significa que ela não é chamada para a submissão. Domínio é uma coisa, submissão é outra. A gente pode ter domínio, sim, a gente pode ter o domínio e deve ter o domínio dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. A gente precisa ter domínio e autoridade sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, junto com o meu marido, né? A gente tem o domínio, mas a gente vive numa missão junto com o seu marido. Você vive sobre a mesma missão, porque ser submissa é isso, é caminhar juntos sobre a mesma missão. Nós temos que caminhar juntos sobre a mesma missão. Mas, Vanessa, eu sou cristã e meu marido não. Resolve esse problema no joelho, com Deus. Pede a Deus, não resolve esse problema com grito, não resolve esse problema jogando na cara dele que ele tá bebendo e você tá na igreja. Não seja uma mulher sábia. A mulher sábia, ela edifica o lar, e a tola, ela destrói. A tola tenta resolver as coisas com os gritos, com os berros. A sábia resolve seus problemas e suas guerras com joelho, tá? Então, vamos entender aqui que ela ter domínio dentro do seu lar, ela ter autoridade dentro do seu lar, não está superior ao poder e à autoridade do seu marido. Tá? Porque ela é um soldado, ela não é tenente, ela é um soldado, ela não é capitã, ela é um soldado, mas ela não é o major desse exército. Ela é um soldado, dela tem mais alguém. Vocês precisam andar num lar sobre a mesma missão. Quando um lar está andando junto sobre a mesma missão, eles vivem sobre a proteção de Deus. Para ter a proteção de Deus no seu lar, vocês têm que estar caminhando sobre a mesma missão. Então, ainda que teu marido não faça parte da vida de Cristo, ainda ele não segue Cristo, seja você essa mulher sábia, tá? Seja você essa mulher sábia. A gente também precisa ter domínio não somente sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso lar, sobre os nossos afazeres do dia a dia, mas a gente precisa ter total domínio, e esse é o principal, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, porque a mulher, ela é uma turbulência. Ao mesmo tempo que a gente está bem, uma palavrinha nos deixa diferente. Então nós temos que ter controle sobre as nossas emoções. Muitas das vezes a gente está com as nossas emoções à flor da pele porque está naqueles dias, e o homem não tem culpa disso, nossos filhos não têm culpa disso. Então temos que ter domínio das nossas emoções. Vanessa, eu tô fraca. Vanessa, eu não consigo ler Bíblia. Vanessa, eu não consigo orar. Isso é a sua carne, ela não vai querer mesmo, mas você tem que ter domínio sobre as suas emoções e falar assim: eu não tô aqui para obedecer a minha carne, eu tô aqui para obedecer o meu espírito. Eu preciso orar, eu preciso ler Bíblia, nem que seja um versículo, nem que seja uma epígrafe, mas eu preciso ler. Então a gente teve esse entendimento aqui. E aqui a gente vai terminar, né? Vou ler e vou terminar e vou botar lá no grupo o estudo completo da mulher virtuosa, tá bom? Porque aqui a intenção dessa live era mostrar para você
como devemos ler a Bíblia, como devemos estudar a Bíblia. Então, estou mostrando aqui a você a necessidade de pesquisar, fazer pesquisas e ler traduções diferentes da Bíblia. Então, vamos ver aqui. Mulher virtuosa. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Ela adquire lã e linho e com alegria trabalha os fios com as mãos. Como navio mercante, traz alimentos de longe. Levanta-se de madrugada para preparar as refeições da família e planeja as tarefas do dia para suas reservas. Eu preciso botar isso em prática, tá vendo? Aí aqui eu já pego e marco de lilás, ó, porque eu preciso botar isso em prática. Eu preciso levantar mais cedo, organizar todo o meu dia e minhas tarefas. Eu ainda não tô fazendo isso. Então eu preciso ver aqui a parte também de que o marido tem que ter plena confiança nela. Tem coisinhas bobas que a gente esconde do marido e é desnecessário. Uma compra, né? A gente compra uma bolsa, um sapato e vai lá esconder do marido. Como que ele vai confiar em você se você esconde coisas dele? Né? De repente não pode gastar mesmo e você tem que andar sobre a mesma missão. Tem que andar sobre a mesma missão. Então isso aqui eu também preciso marcar de lilás, porque eu também preciso colocar em prática. Então, vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. Olha só, essa mulher ela tem uma empresa e ela não para de investir. Então, essa mulher virtuosa, ela não é a dona de casa, a mãe que não pode trabalhar fora, não, ela vai muito além disso. Essa mulher virtuosa, ela é completa. Ela tem uma empresa, com seus lucros ela faz mais investimento. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifique-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Suas mãos operam o tear dos seus dedos, manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois toda a sua família tem roupas quente. No final da live eu vou falar qual o segredo dessa mulher virtuosa. Suas próprias cobertas e usa vestido de linho fino e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades, faz roupas de linho com cinto e faixas para vender aos comerciantes. Todas essas palavras têm significado, todas essas palavras têm ensinamento pra gente. Então, se você não entender, sublinhe e pesquise. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Isso aqui tá marcado para mim em rosa, porque isso é uma certeza de que eu tenho que ter. Ela veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Eu não tenho medo do meu futuro, porque o meu futuro já foi estabelecido por Cristo na cruz. Eu tenho que andar a minha vida aqui nessa terra focada no meu futuro que já foi estabelecido por cruz. Na cruz, já foi estabelecido na cruz. Então eu preciso rir da cara do futuro, porque eu não aprendo, eu não deixo. Vou colocar no grupo lá sobre as cores, tá? Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Recompensem-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Esse é o grande segredo dessa mulher virtuosa. Toda mulher virtuosa, ela tem como seu segredo o temor a Deus. Temor a Deus, vamos saber que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. A mulher que tem consigo o temor a Deus, ela carrega sobre si a sabedoria. Porque toda mulher deve ter como seu princípio de vida o temor a Deus. Esse é o grande segredo dessa mulher virtuosa. Esse é o grande segredo. Vou estar colocando lá no grupo. Vou estar colocando lá no grupo as cores, tá?
Vou preparar ainda, tá? Um slidezinho, um PDF para botar lá. O significado das cores e o estudo da mulher de Provérbios, tá? Sabemos que esse Provérbios 31, ele tem muito estudo. Então, eu vou botar um estudo resumido, porque eu não quero deixar aqui você com aquilo que eu tenho ensinado. Eu não quero ficar aqui falando para você, segue o comentário bíblico do Wisber, segue o comentário bíblico do Wesley. Não, o que eu tô falando para você aqui, que você precisa ser uma pessoa, um homem, uma mulher que escava a verdade, que procura a verdade, que vai profundo no conhecimento com Deus. Busque o conhecimento no original hebraico, busque o conhecimento no original grego, aramaico. Vai na profundidade com Deus, não fica só no raso com ele, não. Não fica só com revelações de sonho, ou com alguém que disse, ou com uma pregação expositiva feita na igreja, ou com uma pregação no YouTube. Busque estudos. Busque estudos. Eu li ali, e no mesmo momento que eu li, eu entendi que Lemuel era o rei Salomão. E o que eu fui fazer? Eu fui pesquisar, porque outra pessoa tem que ter esse entendimento que eu tive também. Porque se foi só eu, isso é coisa da minha cabeça. Mas quando eu encontro outros escritores nomeados, outros teólogos nomeados que tiveram essa mesma revelação que eu tive, eu fico com aquilo, porque é aquilo que confirmou o que a Bíblia me diz, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia vai me explicando o que ela mesmo diz. Entende? Então, assim, é esse dito que eu tenho aqui para vocês, tá? Vamos começar aí dia 1º com o livro, né? Já disponibilizei lá no grupo lá o livro em PDF, Uma Vida com Propósito. A gente vai começar a ler um capítulo desse livro por dia, na parte da manhã, e um provérbios por dia na parte da noite, tá bom? Cada provérbio, eu vou estar colocando o estudo desse provérbio no grupo, tá bom? Lembrando que quem entrar no grupo do Telegram vai ter acesso a todos os estudos que já estão lá disponíveis. E quem entrar no WhatsApp não tem esse mesmo acesso, tá? Porque não tem como eu ficar reenviando toda hora as mesmas coisas pro WhatsApp. Então eu indico que você entre pro grupo do Telegram, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Espero que eu tenha ajudado bastante com essa live, tá bom? Com certeza vocês me ajudaram bastante, tá bom? Beijo, beijo, beijo. E vamos para nossa próxima live de estudo, que é sábado. E amanhã nossa live devocional às 9h30 da manhã aqui, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, shalom, paz e graça para todos.